a todos. Desculpe a demora, o atraso, o problema tecnológico. Você imagina o que nós temos pela frente, hein, do que nós vamos falar. Se o problema já está no microfone, imagina arrumar o carro, que é o que nós vamos falar agora. Eu quero só primeiro ambientar um pouco, pessoal, antes de eu apresentar quem está aqui, como é que nós vamos funcionar essa dinâmica. Vai ser bem tranquilo, uma coisa bem agradável de discutir hoje aqui no meio da feira. Desculpa se não sabia que ia ser aberto assim, então nós vamos ter que falar um pouquinho alto quando eu passar para cá, para que todos ouçam. E falar um pouco mais pausadamente, porque nós temos aqui amigos da Argentina e os brasileiros aqui também, todos misturados. Primeiro, para vocês saberem, nós estamos presentes aqui com uma comitiva de empresários da reparação de veículos da Argentina, e hoje aqui eu tenho um pouco mais de sindirepas, de comitivas de empresários da reparação de veículos do Brasil. Não estão todos os estados, mas alguns estão aqui hoje. Ontem, nós celebramos um acordo bilateral entre Brasil e Argentina para nos cooperarmos em algumas ações, inclusive do tema que nós vamos meio que continuar a discutir, o que nós estávamos tratando ontem, uma parte da reunião. Tá? Então, a proposta aqui é lançar alguns desafios e a gente colocar para algumas personalidades que eu vou apresentar para a gente criar uma discussão. Eu abro depois para a pergunta aqui de quem estiver aqui, se alguém aqui tiver coragem de responder, souber a resposta, né? Porque tem coisas que a gente não vai saber direito como solucionar. Nós estamos aqui na TV Automec, essa TV não é ao vivo, ela é gravada, mas nós vamos espalhar essa informação e tudo o que está acontecendo aqui para muitas mídias sociais, para as TVs, para a Oficina Brasil, enfim, tudo que está no nosso país aqui e, quiçá, chegar na Argentina também, por favor, né? Então, é esse o recado, Vinicius. Então, vamos lá. Aqui nós estamos aqui presente. Eu vou começar de lá para cá para que todos saibam. O Javier Flores é o sócio-diretor do Grupo Faros, que tem periódicos famosos na América Latina. Um deles é o Talher Total, que vai para a América Latina como um todo, visando o aftermarket, e o Talher Atual, que seria para o setor da reparação no próprio Argentina. Tá? E um grande amigo nosso há muitos anos aí na luta em defesa do setor. Salvador Lupo é o presidente da FAATRA, que é a Federação das Associações das Oficinas, dos Talleres Mecânicos de Reparação de Argentina, tá? Que representam 18 associações que estão aqui presentes. Está correto, Salvador? Tá? Seria o similar nosso aos sindirepas estaduais, né? Que eu já vou chegar lá. O Marcelo, deixa eu pegar o nome inteiro que o Marcelo eu conheci agora. O Marcelo Alves é professor da Escola Politécnica da USP e responsável do Centro de Engenharia Automotiva da Universidade de São Paulo, uma grande instituição acadêmica, e vai contribuir um pouco com a gente com esse lado mais acadêmico que tem uma distância muito grande do nosso negócio. Talvez seja um bom motivo aqui para aproximá-los. O Ricardo Kramer é um empresário da reparação de veículos, que está com o boné aqui. Ele é um diretor do Sindirepa São Paulo. Ele, em 2014, foi eleito o melhor reparador do Brasil do Prêmio Motorcraft, que startou aqui no Brasil. E há indícios da gente levar isso para a Argentina também. Já estamos conversando com a Ford, via a FAATRA, sem dúvida nenhuma. O Luiz Fraga é outro empresário da reparação de veículos, também diretor do Sindirepa São Paulo, e milita um pouco mais no negócio de carros premium, um especializado em Land Rover, aqui em São Paulo. Então, também tem um grau de conhecimento interessante nesses veículos com tecnologia mais de ponta. O André Ferreira Fontes é o presidente do Sindirepa do estado do Pará. E está aqui representando hoje o presidente do Sindirepa Nacional, Antônio Fiola. Não consegue entrar aqui, de trânsito aqui, está uma confusão na entrada aqui dos carros. E o André está substituindo a altura, que é um dos líderes e diretores do Sindirepa Nacional e também empresário do setor no seu estado, na cidade de Belém. E o Vinícius Montoya é o redator-chefe do jornal Oficina Brasil, que é exemplo do Talher Total na Argentina. Oficina Brasil, um dos maiores também periódicos aqui do Brasil, e que vai ajudar a gente, porque tem feito alguns testes, alguns carros interessantes,
e que vai mostrar para a gente qual foi o impacto e como é que vai ser isso para a vida do reparador. Então, esse é o nosso colegiado aqui para a gente discutir um pouco esse tema. Perguntas podem vir daqui, como também comentários, para ver se a gente encontra alguma solução. Eu vou passar rapidamente umas 4 telas de imagem e depois eu já abro aqui a conversa para a gente começar um debate. Está claro para todo mundo? E o Javier me ajuda depois com meus amigos da Argentina, com o espanhol aqui, para não ficar complicado, por favor. O tema aqui é sugestivo de como consertar os veículos da próxima geração. Ou seja, isso aí é um ato simbólico. São 2 fotos que eu tirei na Itália, especificamente, não muito distante, e a gente vê a ruptura, assim, né? Na verdade, eu simbolizei a Ferrari como um carro grande, um carro premium, e um outro carrinho bem pequenininho que eu só vi na Itália, elétrico. Quer dizer, não era Smart, é muito menor que o Smart isso daí. Estava rodando em várias ruelas da Itália eu vi esse carro lá, e que já era uma coisa, você vê que já está até meio desgastado, quer dizer, não é coisa nova não, já estava andando. Então, o que nós estamos vendo e que não dá mais para mudar é que não são mudanças que vão de evolução, são disrupturas às vezes. Mudou por completo, aquilo lá não existe mais, agora é tudo diferente, vai ser isso. E é esse tema que a gente queria abordar um pouco aqui para ver o que impacta nos negócios de reparação e, logicamente, em tudo que está em torno. Os fornecedores de equipamentos e etc., como é que vão reagir a isso? Né? Algumas autopeças que talvez possam até sumir. A exemplo dos carburadores, por exemplo, que é o mais conhecido do impacto tecnológico com o sistema da injeção. Aí não se preocupem muito com os números. O que eu quis identificar aqui, que são dados do Brasil, é que a mudança do tipo do combustível na frota brasileira. Porque o Brasil tem aquela característica do carro a álcool, e você teve o auge, que eu não peguei atrás de 90, porque atrás de 90 você tinha uma produção muito grande de carro a álcool. Depois você teve a queda, o carro a gasolina sobe, depois o flex, que é o carro bicombustível no Brasil, ganhou muito impulso. E você vê que tanto no automóvel como no comercial leve, houve uma mudança radical. Aí, onde eu quero chegar com isso daí? Tem uma pontinha que não dá para vocês verem ali em colorido, numa das barras, no final, que é o veículo elétrico e híbrido. Ele não existia nos anos lá que eu mostrei, de 2009 para trás. E lá na frente ele começa a surgir. Quer dizer, se o flex também não surgia lá atrás e aparecia uma pontinha, hoje é uma barra enorme, por que não o híbrido elétrico também não vai crescer? Então, se mostra um número de tendência disso pode estar transformando e rapidamente. Então, esse é um gráfico mais ilustrativo que o tipo de combustível. Eu não vou entrar na legislação, porque se eu pegar o sistema de legislação ambiental do Brasil, que é o Proconv, o impacto tecnológico já forçou muita coisa e já está desenhado como é que vai ser na frente. Eu acredito que a Argentina também tem legislação específica de emissões e que, se você debruçar nela a fundo, a necessidade de investimento que vai ter impacto na motorização é gigante para frente. Só que nós estamos preocupados com o dia a dia de consertar o carro. Então, a gente não se atém a detalhes burocráticos como esse, que talvez fossem coisa para os advogados. Mas o importante é que o tipo de legislação ambiental e a forma que o combustível está vindo já demonstra uma mudança, está dando um sinal, ó, pessoal de oficina, se liga que está mudando. Fiquem atentos ao que está acontecendo no negócio de vocês, ou que vai acontecer. Vocês não estão vendo a tela, mas não se preocupem que está dando para entender aqui, tá? Outro motivo que eu tirei na mesma oportunidade. Não era aquela coisa do test drive, alguém testando. O Smart já eram vários rodando em Roma, e eu vi o sujeito parando na rua, pegando a mangueira lá, engatando naquele postezinho e indo almoçar no restaurante da frente enquanto carregava o carro. Que era super normal, um negócio para mim que eu falei, nossa, será que é isso aí que vai acontecer? Isso aí foi 2012, vocês estão vendo o ano lá. Nós estamos em 2017, isso já estava acontecendo em larga escala. E ali eu dei o exemplo do Brasil, que é a venda, a comercialização do carro híbrido e um pouco elétrico, que foi testado em táxis. Não vale a pena citar as montadoras, mas basicamente o híbrido teve uma participação um pouco maior. Naqueles números que eu mostrei para vocês na barra, que não dá para identificar,
foram comercializados 3.500 carros elétricos e híbridos no Brasil. Não é pouco para ser uma coisa que é diferente. Eu acho que é uma tendência que mostra uma coisa aí que depende de matriz energética, uma série de coisas, mas não interessa. Interessa que a tecnologia já existe. Esse é o ponto. Na parte de materiais, quem mexe com chapa e pintura, funilaria e pintura no Brasil, os carros, em função da legislação ambiental, você tem que ter mais leveza. O carro não pode ser tão pesado. Então, a gente vê uma propaganda bem forte do alumínio, que parece uma coisa que está disputando com o aço, mas o aço também avança com uma tecnologia de mais leveza. E isso impacta em quem mexe com reparação. Será que os equipamentos vão ser os mesmos? Quer dizer, a gente tem exemplos aí de fábricas que tem uma espécie de uma colagem, quer dizer, não é nem uma solda, um dispositivo que adere como uma fita adesiva. Quer dizer, são coisas assim que mudam radicalmente o negócio. E a composição de custo e uma série de coisas mais, principalmente que atingem o setor de colisão. Outro que vai atingir colisão, não está longe. Em veículos premium, a gente vê mais, mas é muito fácil estender para um veículo mais popular. Os sensores em todo o carro. Estou mostrando uma foto aqui que tem sensor no carro todo. Ou seja, a colisão, o impacto, o choque tende a diminuir. Porque você, independente da tua habilidade como motorista, você tem mecanismos que evitam a colisão. Então, significa o seguinte, pô, eu sempre arrumei muito carro batido, mas, poxa, esse negócio aí vai fazer diminuir. A velocidade média caiu em grandes cidades do mundo. E agora, com sensor, como é que vai ser o meu negócio? Então, é outro impacto que força muito o segmento de colisão futuramente. E, logicamente, impacta o mercado de seguros, sem dúvida, né? A parte eletrônica, que é a parte mais nevrálgica e a parte mais crítica que eu acredito que nós vamos enfrentar pela frente. Todos conheceram e têm as determinações dos períodos dos anos, dos veículos que rodaram ou rodam com sistema de OBD, onde a gente tem a tomada em qualquer expositor de equipamento que está aqui, fatalmente ele está com a tomada dele lá para engatar no sistema OBD e fazer o diagnóstico. Os veículos, a partir de 2017, segundo semestre, modelo 18 nos Estados Unidos, já saem sem o OBD. O sistema está na nuvem. Então, se está na nuvem, eu não tenho mais o controle da operação. Então, como é que vai ser isso para o nosso negócio? O que nós temos que fazer? Quem vai ser o parceiro? Quem vai estar vivo? Muda a relação com quem? Como é que vai ser isso para frente? Então, essa é uma coisa impactante. Eu coloquei em português, mas meus amigos da Argentina que estiveram ontem na reunião, eu pude tecer um pouco mais detalhes, mas aqueles do Brasil que estão aqui, essa foi a reunião com o responsável da área de legislação da entidade norte-americana, e eu peguei até a data, porque é uma recente, novembro de 2016, não está tão distante, eles já estavam negociando com o governo norte-americano, governo montadoras, ou terminales, como dizem os nossos amigos da Argentina, junto com a entidade de aftermarket, ou de reposição, um acordo para que as oficinas consigam acessar esse sistema nos seus notebooks, para que possam fazer os seus reparos. Então, há uma tendência de liberação de informação, que era uma discussão ontem. Há uma tendência. Por quê? Porque o volume de concessionárias vai mudar, o negócio de concessionária vai mudar também. Não é só o nosso negócio. O showroom de carros que nós vemos no Brasil, na Argentina, no Uruguai, em qualquer lugar do mundo, eles vão deixar de existir fatalmente. Eu acho que o ambiente virtual para quem vende carro vai crescer muito, porque os custos para se manter uma situação dessa são inviáveis. Por isso que houve toda uma redução do volume de concessionárias que eu falei para vocês. Foram na faixa de 1.300 a 1.500 concessionárias que fecharam seus negócios no Brasil nesse último período de crise. Então, o que acontece é que há uma tendência de uma aproximação maior com o nosso setor. E isso é muito positivo, porque nós queremos estar parceiro, ou quem quer a nossa parceria, quem vai estar vivo lá na frente também para ter o negócio. Que negócio que nós vamos estar junto? Pensando como um business, né? Não pensando também só com a paixão do negócio, porque esse setor tem isso na raiz de gerações passadas, que tem uma paixão por aquilo que faz no negócio. Só que as coisas foram ficando muito mercadológicas e competitivas, e nós temos que ficar atento a essa situação.
Esse é um ponto importante. Eu deixo essa tela aqui final, era isso que eu queria só colocar para vocês, impactos na área de funilaria e pintura, com materiais, sensores, etc., impactos de telemetria, que eu nem coloquei aqui, impactos de veículo autônomo, impactos de veículo elétrico, impactos de carro sem OBD, sistema na nuvem. Onde é que tudo isso vai parar? Será que nós vamos continuar comprando tudo que está aqui na feira ou não precisa de mais nada disso? Esse é o problema fácil que eu deixo para esse grupo dar a resposta agora, né? Porque minha parte foi difícil, eu tive que só mostrar. Agora eles vão dar a solução de tudo isso daqui, né, Luiz? Então, eu vou passar a palavra, eu vou estar aqui intermediando, mas eu queria que alguém abrisse aqui o painel se tem alguma solução já para dar para o pessoal. Tem? Sem ser solução, posso colocar mais lenha na fogueira ainda? Vai, Vinícius. Tudo bom? Boa tarde para todos. Obrigado aqui pela presença de todos. A gente já sabe que no Canadá, você estava trazendo os números da Itália, explicando, dando alguns exemplos aí da Itália. No Canadá, a gente já sabe que 90% dos carros, pelo menos em Toronto, e a gente pode espalhar isso para as maiores capitais do mundo, inclusive São Paulo, uma pessoa usa um carro apenas 10% do tempo durante a semana. Ou seja, 90% desse tempo o carro fica parado. E aí, pensando nisso, é que eles começaram a inventar essa tal de troca de frota. Então, é um carro que serve para várias pessoas. Você estaciona o carro, deixa lá, e aí alguém vem, pega e usa o carro através do cartão de crédito e assim vai. E aí eu pergunto, quem é que vai cuidar desse carro? Quem vai fazer essa manutenção? Como vai ser? Nossos amigos entenderam o compartilhamento dos coches como Uber, que é outras maneiras, que não é mais o dono de coche, que hablo com quem? Não é mais meu cliente, uma flota. É diferente o comportamento do negócio. Luiz, Ricardo. Bom, boa tarde a todos. Este ponto que foi levantado é muito importante. A gente mais jovem não quer ter mais carros. E isso é uma tendência mundial. Mais do que o avanço da tecnologia, eu acredito que este é um problema grave para os negócios de reparação, porque a propriedade do veículo diminui. Então, não tem mais o dono do carro que repara o veículo, porque o veículo vai durar 5, 6 anos, 10 anos com aquela família, com aquela pessoa. Eu sou um usuário de carro. Então, por exemplo, usuário de autobus, de ônibus, ele não se importa com a manutenção. Quer dizer, ele não sabe quem faz a manutenção do coletivo. E este é um problema que é uma tendência mundial, quase que irreversível pela demografia que a gente tem. Quanto à tecnologia, eu acho importante também uma outra tendência que foi mencionada, e a gente ainda não tem muita solução. Como em outras indústrias, a tendência é se tornar cada vez mais proprietário do fabricante. Então, a indústria do computador é um exemplo. Acho que a indústria do automóvel deve se mirar muito na indústria do computador. Cada vez se repara menos computador. Computador é descartável. Celular é descartável. A tendência do automóvel é esta. Não totalmente, porque é um item de valor muito maior e que tem uma vida maior. Mas é uma outra ameaça, essa tendência a ter um produto cada vez mais descartável ou que se substitui em módulos muito grandes, feitos por oficinas de grande capacidade financeira, inclusive para gerar o fluxo dessas peças, comprar essas peças, ter essas peças em estoque. Então, é uma situação... Eu sinto dizer isso, tá certo? Trazer uma notícia que não é alentadora para os reparadores, mas é uma tendência mundial. A união, tá certo, dos senhores reparadores, acho que é importante, como houve nos Estados Unidos. Quer dizer, o movimento dos reparadores no sentido de liberar essa informação. E o outro lado também é que a indústria vai perceber que ela vai enxergar no reparador um parceiro. Esta é uma outra maneira de enfrentar o problema, mas eu acredito que é um cabo de guerra, uma briga aí entre o reparador e a montadora, e a gente não vai ter... Vocês vão ter que se unir e tentar vencer isso daí. No mais imediato, as mudanças tecnológicas têm uma grande ferramenta a favor dos senhores. Quando mudou do carburador para a injeção, foi um trabalho grande de ter que aprender e estudar.
e ficou-se à mercê dos fornecedores de peça, muito à mercê dos fornecedores de peça. Hoje em dia existe a possibilidade de trocar informação de maneira muito mais fácil. Então, por exemplo, eu tenho um problema, me aparece um produto novo na minha oficina, e eu posso buscar com colegas no mundo inteiro o reparo daquele componente ou daquele veículo. Então eu acompanho um pouco isso daí. A gente vê um reparador de câmbio automático em São Paulo, ele responde dúvidas do reparador de câmbio automático em Bahia, no Uruguai. Isso não havia antes. Então as redes sociais, os programas de compartilhamento de vídeo, YouTube. Então, com um vídeo de 40 minutos, um colega apresenta a desmontagem e o reparo de um componente mecânico complexo. Ele apresenta os defeitos, por exemplo, de um sistema de injeção eletrônica de um veículo novo ou uma caixa de transmissão de um veículo híbrido. Então, essa troca de informação entre os senhores, eu acredito que também é uma maneira importante de fazer frente a esses desafios. Só dar uma aliviada agora. Nós estamos com a cabeça aqui, vamos mudar a cabeça, nós estamos pensando para frente. Já tem a tecnologia, mas é para frente. O Brasil ainda tem 40 milhões, 43 milhões de carros, tem que ser arrumado na tecnologia que nós já conhecemos, que nós já temos alguns desafios. A Argentina já tem os seus 14 milhões lá para cuidar por um bom tempo os reparadores de lá. Mas a gente está mostrando uma sinalização de tendência de ruptura ou de mudança tecnológica, para saber até quanto os investimentos são necessários, até quanto aquela fábrica que a gente achou que era parceira no equipamento está preocupada com isso que nós estamos falando e vai estar lá na frente com alguma solução para nós. Até que ponto aquele fornecedor está olhando com essa possibilidade que o Marcelo falou, eles vão olhar mais para a gente como um parceiro. Quem são? Com quem nós vamos estar mais próximos? Mudar o jogo também disso. Eu acho que essa discussão também é importante. Ô, Luiz, por favor. Chegou aí. Boa tarde a todos. Eu acho que a gente vai passar por um período de adaptação quando vão existir dois veículos, principalmente aqui no Brasil. Um para longas distâncias, que vai ser um veículo que a pessoa vai ter, ou então é alguma coisa que ele já tinha antes, e o veículo que é para ser usado dentro da cidade. Paris e Londres já tem uma região de baixa emissão. Então, a tendência vai ser os países da Europa, as grandes capitais, fazerem locais de emissão zero. Né? Em Paris, outro dia, teve uma blitz lá que pegaram não sei quantos carros com o selo de cor diferente. Em Londres também não pode entrar veículos de diesel Euro 3 dentro da LEZ, que eles chamam, que é Low Emission Zones. Né? Então, eu acho que ainda vai ter um período de adaptação, espero que tenha, né? Não sei, meu filho está trabalhando comigo agora, então tem que segurar um pouco esse negócio aí. Mas acho que a tendência vai ser mesmo a gente ter veículos que são como hidrômetros. Né? Quer dizer, quem que paga o hidrômetro? Ninguém, né? A gente paga a água. Né? Ele falou uma coisa importante aqui, Javier, sucessão. Ele tem filho no negócio. Como é que é a sucessão? É esse o negócio que vai deixar para o filho? Buenas tardes. Yo quería unir un poco lo que habían dicho todos. Una de las cosas, empezando por el mantenimiento, es que un vehículo que se usa el 10% del tiempo, como decía acá mi colega, tarda mucho en ir a una oficina para recibir mantenimiento. La otra cosa es lo de los jóvenes. Los jóvenes lo que piensan, y es lo que están hablando las empresas, es en la movilidad. La movilidad es cómo me traslado, cómo llego de un lugar a otro, cómo voy de mi casa a mi trabajo, cómo voy de mi casa a mi universidad. No les importa lo que nos importa a nosotros, que somos una generación más grande, que es la posesión de nuestro auto. Nosotros nos gusta ser el dueño de nuestro auto. La generación joven no le interesa ser el dueño del auto. No tienen esa preocupación. Piensan en la cantidad de horas que tienen que trabajar para comprar ese auto y la cantidad de horas que tienen que trabajar para tener un garage y para mantenerlo. Y prefieren esas horas destinarlas a otra cosa. Pensando en eso, es que hay que pensar cómo hacer para que solucionen el problema de movilidad sin que tengan que hacer una gran inversión comprando un vehículo cada persona. Eso lo que podría traer en principio es una menor venta de vehículos nuevos, pero sí un aumento en el mantenimiento, porque los autos
si se usaran en forma compartida, en vez de utilizarse el 10%, se terminarían usando un 80, un 90 o un 100%. La mayoría de nosotros, cuando vamos a nuestro trabajo en auto, vamos en auto y lo dejamos 8 horas o 10 horas sin que nadie lo use. Eso no es económicamente conveniente y no lo quiere hacer ningún joven. Entonces lo que yo pienso es que a futuro nosotros vamos a tener que pensar que vamos a tener muchas más reparaciones en quizás menos vehículos. Eso. Boa tarde. O que eu vejo hoje em relação ao mercado, acontece que a pessoa está... o adolescente, depois que faz os 18, ele demora a ter a falta do veículo, do auto. Então, ele demora a comprar. Eu vi casos do pai comprar carro novo, colocar na garagem, e o filho ter medo de usar. E pouco usar, e o carro ficou. E depois de 2, 3 anos, ele sentiu a falta, porque o uso compartilhado no Paris, Londres, se você vê demograficamente, que são lugares pequenos. Mesmo a Inglaterra, quantas Inglaterras cabem dentro do Brasil? Então, aqui a distância é muito grande. E a parte de locomoção coletiva é muito fraca. Não tem... Hoje, até em estados tem, mas a distâncias não tem grandes locomoções se não for o ônibus ou o avião. Então, eu vejo que realizou essas crianças, adolescentes, eles sentiram a falta, depois de 2, 3 anos se deram a usar o carro, ou a comprar um carro e a manter esse carro. Então, só que está acontecendo é a demora para eles terem. Então, eu sou a 3ª geração na família mexendo com automóvel e eu vi essa mudança. A quantidade de carros subindo no mercado, muitas pessoas tendo carro, e vi esse estreitamento agora com a crise de a pessoa ter 2, às vezes 3 carros na garagem, ter 2, um de viagem, um de cidade, ou então ter um carro só bom, ocorreu, mas mantendo a manutenção e isso. E em relação à preocupação que a gente tem em relação a aparelhagem, essas coisas, que realmente é um investimento grande. Um aparelho hoje de top é acima de 15 mil reais. E vão tirar o conector. Não tem como você falar que não vai ter. A parte até agrícola já existe monitoramento via rádio, celular. Eu acho que vai ter que... Só que a gente tem que brigar não, ter conversas com as montadoras, com os fabricantes de aparelho, que vão ser os mais prejudicados nisso, para poder ver a tendência que vai e tentar encaminhar para ter uma solução. Ô, Ricardo, ontem na nossa reunião, nós fomos em comum acordo que a gente não está vendo que os fornecedores de equipamento estão preocupados com isso. Não parece para nós que estão preocupados. Tudo amigo, tudo empresa ótima, maravilhosa, mas não tem preocupação de discutir com a gente um problema tão sério que afeta eles primeiro. Esse é o ponto. Nós discutimos aqui um monte de coisa, já dá para elencar. Emissões, jovem, sucessão, tecnologia. Nós falamos muito em carro, os caminhões têm outra situação, porque esse é o transporte de riqueza. Eu não sei o sistema matricial de transporte da Argentina a fundo, mas o Brasil é sobre rodas quase tudo. Eu não vejo investimento nenhum na área ferroviária, até para escoar a produção a gente vê aí os gargalos. Então, a tecnologia do caminhão e da parte agrícola, que foi falada ontem, é muito forte. E isso, como é que nós estamos reagindo a isso daí? Esse é outro problema. Então, o compartilhamento de carro, eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil existe um ensaio da General Motors, da Chevrolet, que ela disponibiliza o carro... Inicialmente disponibilizou na fábrica, a princípio, mas havia o estudo de deixar em alguns condomínios, em alguns prédios, você fica com o cruise lá parado, com o sistema OnStar, você abre o carro, eu vou até o aeroporto, eu vou até Ezeiza, eu vou até o aeroporto de Ezeiza, eu não vou pagar um táxi, custa uma multiplata,
e aí eu pego o carro por 30 pesos, por 30 reais e vou até lá e deixo o carro lá. Isso é disruptura total. Quer dizer, para que você vai ter um carro se você pode usar aquele com preço? Então, você entender os movimentos da indústria montadora também, para a gente saber, que é o que o Marcelo disse aqui, para onde está indo isso, né? Essa é a discussão também. Você vê como cresceu o bolo da coisa. Então, isso já está acontecendo, né? Aqui no Brasil, com a GM, começou. A Ford falou que isso vai acontecer em outros lugares do mundo. Só que, assim, eles mesmos sabem, e a gente sabe disso muito bem, que com a frota que existe hoje mundial, se a gente parar, não fizer mais nada, e eles só ficarem por conta de resolver todos os problemas dos carros que existem e que virão, o mundo para. Não tem mais o que fazer. Precisa da oficina independente para mexer nesses carros. E é por isso que eles precisam liberar cada vez mais conteúdo e informação, porque à medida que fica mais difícil, mais profissional tem que ficar o sujeito que vai mexer no carro, certo? Então, para não deixar essa frota parar, eles vão ter que fazer alguma coisa. Alô, alô? O André do Sindirepa do Pará, ele tem um comentário que eu queria que pensasse bem como a Argentina é um país de extensão grande também, de uma forma diferente, mas as distâncias são grandes das províncias que estão aqui. Quem está em São Paulo, por exemplo, está muito próximo das fábricas, dos relacionamentos, dos contatos. Você faz acontecer. Ele está no Pará, ele está no norte do país, longe, longe. Um centro que não tem uma expressão muito grande de frota comparado com São Paulo. Como é que reage isso? Como é que chega a informação? Como é que ajuda? Como é que capacita? Como é que faz isso? André, qual é o desafio? O desafio para reparação em províncias como estão os amigos argentinos, províncias mais distantes, a informação ela demora um pouco mais a chegar. Mas eu confesso, Serginho, que isso daí já foi mais difícil. Nós estamos quebrando um pouquinho essa distância e a tecnologia nos ajudou muito a isso, com capacitações, muitas vezes, com TV interativa, internet, vídeos e tudo mais. Isso ainda é um problema, mas nos preocupa menos. Saber que é um estado que faz parte da Amazônia, que está lá em cima, distante dos grandes centros, das grandes indústrias, distante das grandes indústrias, isso nos amedronta um pouco, mas já foi bem mais complicado. E a gente está conseguindo superar isso numa boa. Agora, falando um pouco da parte eletrônica, falando um pouco da que é minha especialidade, a parte eletrônica automotiva, até um tempo atrás a gente tinha o automóvel só com 4 módulos de injeção, quatro computadores. Esses computadores são interligados através de redes de computadores, rede CAN e outras, e assim vai. Hoje, temos normalmente veículos com 27 módulos, 27 computadores. Cada sistema tem um computador interligado. E o que a gente observa, Serginho, que observa aí no dia a dia, lendo literaturas, observando aí o que se passa no Brasil e no mundo, é que a tomada de diagnóstico ela vai sumir, isso daí é fato. E a gente observa que os próprios veículos eles fazem um autodiagnóstico, e não mais só da injeção eletrônica como fazia no passado. Já diz se tem um problema no ABS, se tem um problema no airbag, se é um problema de start, se é um problema de imobilizador. Então tudo isso já aparece na tela do veículo. Agora, a nossa dificuldade, porque olha só, quando você tem um tipo de scanner, quando você tem um equipamento de diagnóstico, você fica acostumado e cria uma habilidade com aquele equipamento. Sumindo o elemento scanner, que é o que provavelmente vai acontecer no futuro não muito distante, você vai ter que aprender a identificar o que se passa na tela, no monitor que cada veículo vai ter. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Só um comentário adicional. Na indústria aeronáutica de aviões, o avião é todo sensorado, o avião está voando em qualquer lugar do mundo, a manutenção, o mantenimento da companhia aérea recebe informação da falha em tempo real. Imaginem, senhores, se isso passa a acontecer nos automóveis, a montadora poderá ter neste meio um novo negócio.
que é vender o dado do veículo ao reparador. Ela não faz mais a reparação, ela, a montadora, mas ela tem os dados de informação daquele veículo. Então, chegou no seu talher, na sua oficina, um veículo, marca X, então com um código, esse código você envia por rede à montadora e ela te fornece o diagnóstico do veículo a um custo. Esse pode aí não ser... precisa falar muito alto, não fala muito alto esse aí. Não, este é uma possível maneira de ter um negócio adicional por conta da mudança do negócio de mobilidade. E a informação do veículo passa a ter um valor bastante elevado, como é, por exemplo, na indústria de aviação. Salvador? Sí, buenas tardes. La verdad que yo estoy escuchando mucho de la tecnología, de lo nuevo, de lo que viene, y realmente cuando nosotros arrancamos con el platino, por allá, la época del 70, hemos tenido una evolución tecnológica tremenda. Pasamos desde un sistema convencional a un sistema intermedio y hoy estamos con un sistema totalmente digital. O sea, ha variado muchísimo la tecnología. Creemos que la tecnología viene y lo que hablamos de Uber, lo que hablamos de las redes sociales, lo que hablamos de las comunicaciones, los avances tecnológicos, eso lo vamos a ver. A mí me gustaría hablar también un poco de cómo está parado hoy el sector, porque hoy nosotros representamos a los 35.000 talleres de Argentina, que son talleres de reparación. Sabemos, Sindirepa representa a los talleres de aquí de Brasil. Pero hoy también tenemos algunos problemas para adaptarnos a la tecnología, los cambios bruscos de la tecnología, los nuevos sistemas, como lo que hablábamos ayer, el J2534, que son nuevas tecnologías. Y también hablamos que tenemos que tener una igualdad de condiciones, porque nosotros en Argentina no tenemos acceso a la información, que la tenemos vía las organizaciones intermedias, pero también viene lo que es la comunicación con la nube, un escáner y el vehículo, para poder hacer telecarga, para poder hacer nuevas intervenciones en vehículos. Y eso tampoco lo tenemos en acceso, ¿no? Entonces, una de las cosas que me parece que tenemos que ver el futuro. Tenemos que pensar en el futuro porque el futuro es lo que viene, es lo que nos tenemos que preparar en los próximos 5 años, 10 años. Pero también tenemos que pensar en cómo hacemos para que la tecnología que hoy necesitamos, los talleristas independientes, la tengamos. Entonces, bueno, una de las cuestiones que charlábamos ayer en este acuerdo era pensar en un futuro, pensar en cómo tener igualdad de condición a las terminales y cómo tener igualdad de condiciones en las reparaciones, y también pensar en el futuro, o sea, ver el presente, ver el futuro, pero no descuidar lo que hoy tenemos. Ayer hablábamos, por ejemplo, de la rentabilidad de un taller. Nosotros sabemos que hoy tenemos un costo de mano de obra que ninguna de las terminales ni ninguna de las compañías aseguradoras nos están pagando. Estamos al 50%. También hay un problema en la rentabilidad del taller, que también tenemos que trabajar para que la rentabilidad nos permita ingresar a la nueva tecnología. Entonces, hay cuestiones que nos gustaría charlar en forma conjunta con Sindirepa, con la gente de Brasil, pensando que la tecnología vino para quedarse, que tenemos que preparar nuestros talleres, pero que también tenemos que preparar la evolución tecnológica a la evolución de gestión del taller, a las comunicaciones y a todo lo que esté relacionado a la rentabilidad. O que nós discutimos ontem, só para vocês entenderem, e faz sentido o que o Salvador colocou, do que tange a gestão do negócio, é um assunto que já tem que se discutir, já está atrasado, mas tem que discutir mais intensamente hoje, porque toda essa frota que está aí, se a gente não souber fazer os negócios corretamente, nós não temos rentabilidade do negócio. E as interferências no negócio. O que ele quis dizer é o seguinte, as companhias de seguro cada vez interferem mais no negócio. Começou a funilaria e pintura, mas existe um avanço em outras áreas também. Essa questão da mão de obra defasada nós temos que discutir pontualmente. É um dado extremamente importante. No quesito tecnologia, nós já até pensamos aqui ontem, depois da nossa reunião,
O Brasil vai fazer um ofício para o governo brasileiro. Eu acredito que a Argentina vai fazer o mesmo, nós vamos estar trocando essa ideia, e nós vamos buscar um órgão internacional da América do Sul, da América Latina. Nós temos que bater na porta, isso nós podemos fazer. Falar, olha, tem alguma coisa muito errada, está acontecendo, e nós não estamos participando dessas discussões, desses protocolos. Quer dizer, os protocolos são feitos entre os terminais ou as montadoras no Brasil, e nós ficamos de fora da discussão. E aqui nós geramos muitos empregos, pagamos impostos que, eu lembro até hoje das palavras do Javier, são impostos que ficam nos nossos países. Eles não são mandados para fora. E isso não é visto com a seriedade que deviam dos nossos governos. Então nós estamos falando aqui de milhares de empregos, milhares de impostos, milhares de investimentos nos equipamentos e etc., e que a gente não consegue sensibilizá-los dessa situação. No, la idea que se plantea era nosotros, aparte de generar puestos de trabajo, de tener mano de obra calificada, también colaboramos con el Estado, tanto de Argentina como ustedes aquí en Brasil, para hacer el mantenimiento preventivo y la reparación de los vehículos. En Argentina tenemos más de 14 millones de vehículos en circulación y que el taller independiente ayuda muchísimo. Acá hay 45 millones y también trabajamos para eso. Entonces, digo, más allá de ver todo lo que estamos viendo por la tecnología que viene, también actuemos en la problemática del sector hoy para que no podamos llegar a un futuro. Esa era un poco la idea. Perfeito. Por favor, fica à vontade, pessoal. Ele colocou um tema mais de mercado, mais de assunto de negócio institucional, que é uma linha, uma bandeira que nós vamos carregar depois desse acordo que nós firmamos. Nós vamos levantar alguns assuntos. Surgiu também outra ideia, Salvador, só para você saber, nós já estamos trabalhando no assunto. Nós vamos pegar uma ideia, que parece que foi o Vicente que deu uma ideia, pegar as empresas brasileiras e as mesmas empresas que operam na Argentina, e nós vamos ranquear como eles se comportam em relação aos nossos negócios. Atendimento, informação, logística, o tratamento conosco. E nós vamos publicar isso. Aí nós vamos usar a força da mídia, do Oficina Brasil, do Talher Atual nos seus países, com essas marcas que militam nos dois países, para mexer um pouco no mercado. Como é que elas estão tratando o nosso setor, né? Igualmente, nós estamos satisfeitos, nós estamos felizes? Não parece que tem uma felicidade completa em várias empresas, visto a própria sonegação de informação que já dura anos. Nós falamos isso desde o Right to Repair, daqueles tempos passados que o Salvador lembra. Os americanos continuam na briga, ainda não está fácil, e a Europa tem uma outra conjectura que a gente não consegue assimilar muito rápido. Mas é uma discussão que nós já levantamos a bandeira, nós vamos elencar essas empresas de seguradora, de montadora, de fabricante de autopeças, de concessionários, vamos ver quem opera nos dois países, e nós vamos eleger um ranking de atendimento. Eu acho que é uma maneira de sensibilizar para o nosso setor, quando você mexe no mercado também, viu, Salvador? Quando você mexe no mercado, o pessoal se sacode de querer ajudar mais, de ser mais bonzinho conosco. Que nós não estamos pedindo esmola, nós estamos pedindo que seja justo para ser um mercado mais competitivo. Alguém que estava falando aqui, Vinícius? Então, a gente já começou esse esboço de ranquear, e aí o Ricardo Kramer está aqui porque ele foi um dos que participou desse ranking, no nosso jornal, no Jornal Oficina Brasil, quando a gente pega os veículos de teste das montadoras e leva para avaliar nas oficinas que estão aqui presentes, né? A gente mostra para eles que não é só a opinião do dono do carro que importa, que não é só quem dirige o carro que pode falar se aquele carro é bom ou não. Quem fala realmente são os profissionais, quem mexe no carro. Qual a dificuldade de mexer num determinado carro? Por exemplo, num Chevrolet, num Ford, num Chrysler, num Land Rover. Por quê? Porque eles é que têm as informações que devem ser passadas por meio deles mesmos. Alguns já fazem isso com boletins, com vídeos na internet. Outros fazem isso por meio de palestras que dão nas próprias oficinas. Então, a gente leva todo esse escopo, todo esse ranking para eles avaliarem e darem feedback para a gente através da nota para o carro. E que foi isso que a gente fez uma vez com o Ricardo, né, Ricardo?
Você quer comentar, Ricardo? Posso passar? Você quer comentar? Por favor. É uma posição que as fábricas não olham para a gente como se fosse uma coisa importante, mas a opinião hoje no Brasil do cliente vindo à oficina e perguntando que carro eu compro, às vezes eu sinto que a decisão final é maior minha do que deles. E a gente, tanto que eu expliquei para o Vinícius que eu queria até um padrão para poder atender um cliente ou até uma pessoa amiga, para ela me dar a ideia que carro ela quer. Aí ela fala um carro, fala, não, me dá uns 2 ou 3 para mim te dar opção, para poder não sair fora, porque às vezes você indica um carro e a pessoa fala, esse carro eu não gosto. Não, mas qual carro você... Então eu pergunto antes qual carro você tem a tendência. Mas isso é uma tendência também que existe no mercado atual, não era uma coisa que existia. Então isso mudou durante o tempo, durante a linha de trabalho. O que o Ricardo falou é que a oficina é formadora de opinião, ela decide a marca do carro. Pós-venda decide a venda do novo. E se a oficina falou mal, ali não vai funcionar, vai ter problema comercial ali, tá? Esse é o ponto. Tranquilo? Claro. O Javier tem um outro compromisso aqui, ele vai pedir ausência. Eu queria só que você reforçasse daquela reunião de ontem, Javier, esse apoio que você tem dado todos esses anos, porque isso vai ter que ecoar na América Latina inteira, né? E mais do que nunca é você que vai chegar para as oficinas de outros países, isso que nós estamos discutindo aqui. Então, se você puder confirmar para o público aqui que você está junto conosco, por favor. Sí, yo quería decir dos cosas. Una es que el taller independiente surge en defensa del usuario final. O sea, ¿por qué existe el taller independiente? En realidad existe el taller independiente porque si no sería la concesionaria. El taller independiente existe para dar un servicio al usuario final, darle la libertad de poder reparar donde quiera y elegir el precio y elegir la prestación. Si nosotros defendemos al sector sin defender al usuario final, es un error. Para mí, la defensa del sector, la mejor defensa que podemos hacer del sector es defender al usuario final. Y el usuario final tiene mucho más respeto por los gobiernos que nosotros mismos. Nosotros tenemos que defender al consumidor, que el consumidor no pierda la libertad de elegir quién le repara el vehículo. Eso, un tema. Y el segundo tema es que nosotros tenemos una parcería, un acuerdo hace muchos años con FATRA y con Sindirepa para difundir las necesidades y las inquietudes del sector de los talleres. Lo hacíamos con Taller Total, estamos hablando con el director de Oficina Brasil para hacer juntos una comunicación uniforme a toda Latinoamérica. Acá hay un problema común que nosotros partíamos, que es las compañías de seguros son las mismas en todos los países. O sea, las compañías importantes de Brasil son las mismas compañías importantes que en Argentina. Las terminales o las montadoras que no dan información son las mismas en Brasil que en Argentina y en el mundo. Ellos hasta ahora tienen la gran ventaja de que no estamos unidos. Espero que a partir de ahora y de lo que firmaron ayer, sientan que realmente tienen que atendernos porque estamos todos unidos. Nada más. Gracias. Obrigado, Javier. Obrigado mesmo. Eu queria só um comentário do Luiz, que ele participou de um lançamento de um carro novo e algumas peculiaridades aí. Faz favor, Luiz. Domingo retrasado foi convidado para o lançamento da All New Discovery, que é o carro novo da Land Rover. E a minha primeira curiosidade quando eu abri o carro foi ver se a tomada estava lá, né? Então, eu estou salvo por algum tempo que a tomada estava lá. Respirei aliviado, né? Eu e meu filho, que nós somos juntos também. Mas a quantidade de coisa eletrônica que vem por aí, a gente pode se preparar, começar a estudar muito, começar a ler muito, porque o negócio vai ser bastante mais complexo do que é hoje. Então, até você deixa a chave dentro do carro e sai com uma pulseira. Aí, quando você faz o esporte e a atividade que você vai fazer, tal, você volta, encosta a pulseira no carro, ele abre e liga.
né? Então, ele até esse ponto, eu sei que é uma bobeirinha, mas até esse ponto ele já tem. Os bancos são dobráveis através de um aplicativo no iPhone, né? Então, você prepara o banco que você quer do carro. Eu quero 3 lugares, quero 5, quero 4. Você prepara no aplicativo, ele dobra antes de você entrar. Então, só para colocar mais lenha na fogueira aí, que o negócio vem forte, né? Para a gente se preparar aí, porque a coisa, antes de acontecer toda essa história do aluguel e tudo, eu acho que ainda sou da opinião que nós vamos ter 2 carros sempre, né? Um talvez seja um alugado, ou de propriedade de alguém. Mas eu concordo com o Ricardo que as distâncias no Brasil são muito grandes e ônibus é mais complicado. Avião, nem sempre você quer ir para um lugar e não passar pelos lugares embaixo. Eu, por exemplo, sou aficionado de viagens longas. Já passei na Argentina, já fui para o Ushuaia, já fui para o Atacama 2 vezes. Então, eu sou aficionado em viagens longas. E, para mim, viagem para conhecer alguma coisa tem que ser de carro. Negócio de avião, você passa por cima, não vê metade do que aconteceu lá embaixo, né? Mas eu sou suspeito. Ô Marcelo, uma pergunta para você, para o pessoal aqui. Depois eu abro, quem quiser fazer alguma pergunta. A minha preocupação, Salvador, quando você falou da capacitação das pessoas, evoluiu, era uma tecnologia, agora estamos na era digital. O Marcelo está presente numa das universidades mais importantes do Brasil, quiçá a primeira. Com tanta tecnologia, independente se vai saber arrumar, se vai substituir, qual é a capacidade de um ser humano de adaptar em tão rápido tempo para poder mexer nesse conjunto? Como é que é isso para você? Você é um acadêmico, você demorou anos para estudar, para aprender a desenvolver um projeto. E a gente não tem cadeiras na universidade de reparo. Você tem desenvolvimento de projeto, mas reparar um veículo, substituir algo que um robô fez, como é que é isso aí para você? Então, esse é um ponto que eu vejo também uma situação distinta. Nós tivemos há um par de anos uma visita de uma escola técnica do Japão e que forma mecânicos de automóveis para reparação no Japão. E a pergunta do diretor dessa escola foi: como que aqui no Brasil os mecânicos atuam e não tem escola, porque eles não encontraram uma escola semelhante a deles. Então, para eles foi uma surpresa. Eu falei, que os brasileiros são mais inteligentes que os japoneses. Mas a piada à parte, o nível de sofisticação vai demandar um nível de formação maior. A gente tem um serviço como o Senai. O Senai tem formado não só pessoas para montadoras, para trabalhar no setor técnico de montadora, mas existe alguma linha no Senai voltada à reparação. E esse não tem muito o que fazer, quer dizer, vai ter que investir em formação pessoal e troca de informação entre as pessoas. Acho que do momento imediato, agora, a solução mais rápida é troca de informação entre os senhores. Então, eu não sei, mas eu sei de uma pessoa que é muito boa no outro estado, no outro país, e eu vou assistir um vídeo, eu vou mandar um e-mail, e isso rapidamente eu consigo receber alguma informação. Olha, me apareceu um código de erro que eu nunca vi e o meu scanner não diz o que é. Aí uma rede dos senhores, tá certo? Olha, eu já tive esse código de erro. Isso é comum, por exemplo, em outras indústrias. Quem trabalha com software de engenharia, então, software de análise por elementos finitos, um software de dinâmica de fluxo computacional, o fabricante do software te cobra suporte e custa caro. E uma empresa de engenharia, às vezes, não tem, o custo não dá para pagar a manutenção ou o suporte técnico do software. Então, a gente busca, entre outros usuários, quem me resolve aquela dúvida. Olha, instalei o software e não está funcionando direito. Não, eu tive esse problema, simplesmente você tem que mudar uma variável no seu sistema operacional, aí ZAS funciona. Então, os senhores vão ter que trabalhar em conjunto rapidamente para tentar descobrir os problemas e as soluções. Isso é de imediato. E no futuro é formação. Formação profissional forte. Na sequência, eu vou pedir uma pergunta que eu já vou... Essa é para o Salvador. A Argentina tinha... começado primeiro que o Brasil e avançou na questão da certificação profissional.
nós iniciamos um processo aqui com São Paulo e Minas Gerais. Sindirepa Minas está aqui presente agora também conosco. E a gente teve uma baixa adesão de participação dos profissionais para buscar essa certificação, até porque ela é voluntária. Eu não sei como é que está essa situação na Argentina, porque o ideal seria, se tem tanta preocupação com emissões, se tem tanta preocupação com segurança, se tem tanta preocupação com uma série de coisas, por que qualquer um é que pode consertar o carro depois? Com todo o respeito ao nosso setor, mas se a gente já tem as ferramentas de melhoria, de capacitação no Senai ou capacitação na FAATRA, de certificação, por que a gente não trabalha, talvez, para isso ser compulsório nas empresas que mexem com a segurança dos outros, né? Faz favor, Salvador. Sí. Mira, quería decir antes, por ejemplo, en Argentina tuvimos un problema para la adaptación, que por suerte hemos logrado adaptarnos. Un mecánico en Argentina no cambiaba una lamparita hace 20 años. Hoy un mecánico tiene que conocer tanto de mecánica como de electricidad y electrónica y computación para poder intervenir un vehículo moderno. Yo creo en Argentina, hace del 2004 venimos trabajando en una capacitación basada en el enfoque de competencia, algo que viene de la OIT, que el gobierno argentino lo ha tomado, el gobierno italiano, el gobierno de Uruguay, y sabemos del trabajo profesional que hace la gente aquí en Brasil con Senai. Ayer planteábamos de trabajar en forma conjunta para unificar un criterio de capacitación, cuáles son los contenidos mínimos que necesitamos para poder adaptarnos. O sea, hoy un mecánico que vemos nosotros en Argentina tiene que tener conocimiento de electricidad, tiene conocimiento de mecánica, conocimiento de todo lo que sea sensores, actuadores y los sistemas de inyección, y toda la parte de los software, la parte de computación. Con eso, 4 temas o 5 temas, creemos que podemos intervenir después en sistemas específicos. Por ejemplo, control de tracción, ABS, todo lo que sea airbag. Entonces, nuestra idea es poder charlar con la gente de Sindirepa, específicamente con la gente de Senai, para ver qué podemos hacer en forma conjunta para preparar a los nuestros. Por eso yo hablaba del presente, para poder extendernos en un futuro que realmente va a ser muy interesante, pero tenemos que adaptarnos. Así como un mecánico antes no sabía cambiar una lamparita, mecánico, digamos, de motores, lo hemos visto por hace 20 años atrás o 25 años atrás, hoy el mecánico está preparado. Y ahora tenemos que preparar a un nuevo mecánico para una nueva tecnología, para un nuevo sistema de comunicación, para las redes sociales, para los cambios de gestión que está tomando el taller en beneficio de la gente, como decía Javier, para que el usuario final pueda elegir libremente entre una concesionaria, un taller oficial y aquellos que eligen estar certificados, estar capacitados. De esa manera, la idea es ver cómo lo hacemos a nivel regional. Y es más fuerte cuando nosotros vamos a hablar, por ejemplo, con las autoridades argentinas por una determinada cuestión que hoy tenemos, es una cosa, pero cuando vayamos a hablar en forma conjunta de 2 países tan importantes para Latinoamérica como es Brasil y es Argentina, creo que ahí está el secreto. Me parece que en la unión vamos a hacer la fuerza, pero también tenemos que pensar en la capacitación con contenidos uniformes y poder pensar en un futuro para llevar a arrastrar a toda la gente hacia ese futuro que seguramente va a ser mucho mejor, pero tenemos un compromiso institucional y generacional para poder hacer este tipo de cosas. Por eso estamos acá. Eu concordo que às vezes nós fazemos coisas... Por favor. E para quem não sabe, vai liderar a presidência desse acordo por 2 anos. A Argentina lidera esse processo com boas ideias que já captamos todas. Sindirepa Nacional e FAATRA vão desenvolver esses pontos básicos que faz todo sentido. Às vezes nós não temos tanta força no nosso país com os governantes, tanto na Argentina quanto no Brasil, mas talvez por uma esfera latino-americana e os 2 juntos, a gente vai sensibilizar mais para que isso vai acontecer.
e, em paralelo, aquelas situações de mercado que nós vamos começar a agir. Então, nós vamos tentar buscar mais apoio nessa direção. Espero que haja um despertar aqui, né, de alguns que estão expondo aqui nessa feira, para se preocuparem com a base que aqui consome. Essa questão da capacitação é uma, que nós queremos retomar o assunto da certificação. Essa questão da tecnologia, que nós vamos afinar a nossa participação nisso, para a gente não ficar fora do negócio. São 2 pontos básicos, né? Eu acho que Sindirepa Nacional e FATRA estabeleceram um novo marco para o setor nesse momento. Eu deixo aberto para quem quiser fazer alguma pergunta. Caso não, cada um eu queria que fizesse algumas considerações finais, algum comentário, mas eu acredito que os 40 milhões aqui, os 14 milhões lá, tem muito carro para arrumar. A gente não pode, eu concordo com o Salvador, uma coisa é o presente. Nós temos que tratar algumas coisas pontuais agora para evitar essas distorções, seja no campo de quem interfere no negócio, e as questões futuras em paralelo, que são ações mais institucionais, que nós queremos participar das negociações. Esse é o pleito. É correto, né, Salvador? Por favor. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Está livre. Só não pode falar mal do governo aqui. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber, principalmente do professor da Oficina Brasil e do Vinícius, saber como está sendo encarado, já que a gente está no momento de disruptura, que eu acho que o tema da Automec está sendo esse, para quem está acompanhando as palestras e tudo mais, a questão das pessoas que também estão abrindo novos momentos para estar no mercado. Por exemplo, a questão do personal car, que está sendo aí, principalmente aqui em São Paulo, está tendo alguma notoriedade. As pessoas estão cada vez mais se desligando do carro, mas outras pessoas estão entendendo esse momento e aproveitando para se aproximar dos reparadores, para se aproximar com boas intenções. E pensando nisso, eu acho que é daí que se começa a visualizar um ponto contrário ao domínio da tecnologia, que é o caso que as montadoras podem fazer. Por quê? Hoje temos muitas novidades na área de informática, de informação, que justamente bloqueiam uma ação de uma grande como a Microsoft, que é o caso do WhatsApp. Não foi criado pela Microsoft, mas ela foi obrigada a comprar o WhatsApp por uma questão de domínio. O Snapchat, que a gente está vendo a briga da Microsoft com o Snapchat, justamente porque ela está interferindo na Microsoft, ou seja, será mais ou menos natural essa evolução e essa impossibilidade do domínio da tecnológico, já que são muitas informações que não são capazes de ficar em domínio de uma única empresa. Essa é a questão. Antes de você responder, Marcelo, só um esclarecimento, que é uma coisa que a gente às vezes esquece. E na discussão de ontem também nós percebemos. Tem que ter uma avaliação jurídica muito séria dos pontos de limite de direito e de autonomia de algumas coisas. Se eu sou uma montadora, eu tenho um negócio. Não interessa o tamanho. Eu tenho um negócio, tenho um acionista, eu tenho um negócio, a lei comercial permite do país, eu monto o carro e vendo o carro. Só que para eu colocar o carro na rua, eu tenho responsabilidades com aquele carro. Tem um zilhão de lei, tá lá, ó, não pode emitir, o carro tem que frear, tem uma medida tecnológica que foi em laboratório de teste, tem que aprovar em tal país, tal país, tal país. Essa informação, ela é de direito de quem tem o poder do produto que colocou no mercado. Então, a primeira reação, eu não estou defendendo, eu só estou colocando uma situação. Eu tenho um produto, eu vendo, ponho no mercado, é por isso que eu dou um certo exclusivismo, uma exclusividade para o meu concessionário, que ele tem que dar a garantia, porque senão eu tenho uma implicação jurídica, porque se isso aqui bater e matar alguém, isso vai vir para cima de mim. Essa é uma das resistências que eu já ouvi de montadoras, de falar, não, eu posso liberar tudo, mas se você fizer errado, não tiver o meu treinamento, meus protocolos que você passou, e aquilo ocasionar um problema, eu sou arrolado pela justiça, por um erro seu. Então nós temos que ter um pouquinho de atenção de criar, nós temos elementos tranquilos para resolver isso, tanto a Argentina quanto o Brasil. Nós temos
capacitações acreditadas, sistemas de certificação profissional, sistema de certificação de componentes, legislações de sucateamento de carro, seja o que for, estamos cheios de legislação. O que precisa é adequar a conversa para não exagerar, porque o que existe é um exagero da dose, né? Então, peraí, não posso entregar nada, fazer nada, pô, mas eu estou mexendo no seu carro, né? Só porque você não quer problema jurídico, eu não vou mexer. Então, eu acho que essa conversa é que tem que azeitar melhor para chegar com um pleito mais responsável em cima de uma coisa que é muito gigante. A gente viu um problema, não sei se teve na Argentina ou mundial, mas o problema com o airbag que teve aqui com o fornecedor, acho que foi mundial, né? Acabou com a empresa, pô. O problema do airbag acabou com a empresa. Foi airbag, né? Foi airbag da Takata, acho que foi isso. Acabou com a companhia. Um erro, um problema, pô. Isso é sério. Então você está mexendo com vidas. Só que é engraçado, porque nós também mexemos com vidas todo dia e ninguém dá bola, né, meu? Se o cara está fazendo certo, se o ferramental está adequado. Então a gente não consegue. Aí tem um antagonismo que eu fico perplexo com os governantes, menos com a indústria. A indústria, tudo bem, a gente trata, mas os governantes passam e deixam isso assim. Que é uma coisa que depois do Marcelo falar, o Salvador conhece bem o mercado da Espanha. A Espanha tem regulamentações, a Europa inteira, mas o que eu conheci mais da Espanha em termos de oficina, de talher. Se eu sou um autoelétrico, eu tirei uma licença de autoelétrico. Eu não posso mexer em suspensão se eu não tenho a licença. Eu tenho a licença de autoelétrico. Está lá na porta da oficina o símbolo que eu sou eletricista. Se o consumidor quer que eu mexa em outra coisa, ele é corresponsável se der problema. Não adianta ir no PROCON, no órgão do consumidor, falar que eu estraguei. Você vai junto, legal. Então é mais sério as responsabilidades civis, coisa que na América Latina a gente tem um pouco de quebra galho, dá um jeito, resolve, mas não pode. Nós temos que também pensar nesse lado. Desculpa interromper, foi só para dar uma luz nisso daí de domínios. A tecnologia está desconstruindo tudo mesmo. Ninguém é dono de nada, fica solto, né? Marcelo, por favor. Bom, rapidamente, existe todo o problema de responsabilidades. Uma coisa é eu fazer um aplicativo para o celular, tá certo? E outra coisa é eu mexer no veículo, alguém pode sofrer um acidente e morrer. De quem é a responsabilidade, tá certo? Então existe essa preocupação. Entretanto, existem outras possibilidades de negócio. Vai depender de como o setor vai perceber onde ele vai permitir que você mexa. Então, por exemplo, algumas coisas que são acessórias do veículo, entretenimento, orientação, informação de trânsito, isso tudo vai entrar no sistema, vai ter um sistema operacional, um DOS, um Android, ou o que seja, e quanto esse sistema vai ser aberto ou não para desenvolvedores, vai ter o SDK, e eu desenvolvo os aplicativos. Isso é um novo negócio que certamente vai aparecer para automóveis, aplicativos para o automóvel específicos, de interligação com o seu dispositivo móvel. Isso é coisa de 1 ano, para ter um sistema operacional para o automóvel aberto e você vai poder fazer algumas coisas. Algumas coisas até ligadas no motor. A gente pode fazer o equivalente ao antigo chip. Ah, troca o chip, porque eu vou mudar a injeção, vou fazer uma injeção mais... E a montadora vai deixar fazer algumas coisas ou não. Isso é de imediato. Agora, existem coisas mais complicadas. Por exemplo, o dos veículos autônomos, a gente vai ter acesso a isso daí, vai abrir, ou pior, não é aberto, é fechado, mas alguém abriu e entrou. E o que essa pessoa vai poder fazer? Esse é um outro ponto. As montadoras fecham, mas não existe sistema eletrônico, não existe sistema informático 100% seguro. Tá certo? Então, este é um problema também que vai se levar em conta. Ok, foi desenvolvido um aplicativo para a orientação do veículo no trânsito. Só que esse aplicativo descobriu que existe uma vulnerabilidade no sistema operacional. E aí? E essa vulnerabilidade permite que alguém vá lá e desligue o carro daquela montadora, por exemplo. Eu descobri que eu consigo desligar, ou daquele fornecedor de injeção. A injeção do fornecedor X tem uma vulnerabilidade no seu sistema operacional. E alguém pode fazer isso de maldade. Naquele dia, à meia-noite, apaga o software e no dia seguinte todo mundo vai ligar o carro e não liga. E não vai adiantar o reparador, porque ninguém vai saber direito ninguém vai saber o que aconteceu. Então, é uma novidade. O que vai acontecer vai depender de 3 pés aí. A parte legal.
uma das coisas que segura muito o carro autônomo é a parte legal. Quem é o responsável? Quem é condutor? Não tem condutor? E quem é o responsável por aquilo? Então, precisa definir a responsabilidade legal. O Estado vai querer apontar alguém responsável, tá certo? Depois, o dono do conhecimento, quem desenvolveu o produto. Então, são as montadoras e os sistemas. Esses vão ter um interesse em ter o máximo disso daí, se eles forem principalmente responsabilizados. E o terceiro, o consumidor, os vários níveis de consumidor, inclusive os reparadores. O consumidor quer acesso ao produto para fazer a manutenção, tá certo? O comprador ou usuário do veículo quer segurança, quer baixo custo. Então, esses três entes vão acabar se entendendo de uma forma que seja razoável para os três. Muito obrigado, Ricardo. Eu espero que tenha atendido. Nós estamos com o horário em cima agora. Eu vou pedir para o pessoal fazer suas considerações finais aqui, para a gente se liberar, o pessoal conseguir ver um pouco mais a feira e a gente agradecer. Por favor, Vinícius. Vamos lá. Tentando responder, e também bem ligado com isso que o professor estava falando, semana passada a imprensa automotiva, eu estava lá, a gente foi apresentado a um novo tipo de alarme que uma marca aí determinada, não vou falar o nome aqui, apresentou, no qual você poderia mexer no seu carro pelo seu smartwatch, ou seja, pelo seu relógio. Então não é só a montadora que faz um aplicativo. Hoje já está muito mais acessível. As próprias fabricantes de alarme já estão entregando para o mercado esse tipo de tecnologia, no qual você consegue ver pelo seu relógio, você não precisa nem estar com o celular. Você pode ver pelo relógio se o carro está trancado, se não está, se o vidro está aberto, se não, se tem luz acesa, se não tem. Então é uma coisa que assusta, mas que todo mundo vai acabar usando e a gente vai ter que acabar entendendo como é que isso funciona. Nossa, o ladrão de relógio ficou um problema para nós agora, pô. Vai lá, André. Obrigado, Vinícius. Estou com pena do relojoeiro agora. Viu? Bom, mas é isso, pessoal. Eu queria primeiramente, viu, Sérgio, agradecer a oportunidade de estar aqui, de fazer parte dessa equipe, poder escutar assim exemplos e informações de futuro, da reparação de veículo do futuro. Isso, ao mesmo tempo que nos assusta de início, mas cria aquele impacto legal do desafio, né? A gente precisa continuar estudando, a gente precisa continuar se aprimorando. Foi falado aqui do Senai, e o Senai é uma instituição belíssima que nos ajuda muito, nós, reparadores. E eu acho que o caminho é esse, a gente se manter atualizado, antenado nas informações, como se diz, né? Buscar cada vez novas informações e conhecimento para o futuro. O futuro é hoje. E união cada vez maior com os amigos aqui. Sem a união, pelo amor de Deus, eu estou muito feliz mesmo com essa... não é nem uma possibilidade, já é uma realidade da união entre Brasil e Argentina com relação à reparação de veículos, e vamos juntos, de mãos dadas para o futuro. Obrigado, um abraço. Obrigado, André. Obrigado. Gostaria inicialmente de agradecer o convite do Sindirepa, parabenizar pelo acordo aí que foi fechado com a Argentina, porque eu acho que 14 milhões mais 40 milhões são 54, né? Então nós estamos aí mais perto de alguma coisa mais palatável para a montadora poder, entre aspas, né, engolir, né? E como eu sou movido a desafios, então eu gostaria muito que essa tecnologia chegasse antes, né, para a gente poder ver o que a gente vai fazer para responder a esses desafios, tá? Muito obrigado pela presença. Obrigado, Luiz. Quero agradecer a presença, obrigado pelo convite e obrigado a vocês estarem aqui, estarem juntos. Nós somos reparadores e a gente está no mesmo barco correndo agora. Agradeço. Obrigado, Ricardo. Marcelo. Bueno, me voy a hablar con señores en portuñol. Bueno, hace 45 años que vivo en el mismo barrio y de niño había talleres de frigoríficos, televisores, de coches. Hoy no hay más talleres. Si hoy soy ingeniero hoy, es porque estos talleres estaban abiertos para la gente, para los niños, nosotros. Y en los talleres aprendimos cómo son las máquinas, las herramientas. Entonces, si es algo que podría decirles es que mantengan sus talleres abiertos a los
niños, chicos y chicas, para que aprendan, se interesen por la tecnología, por los productos, y así se continúe esta labor de mantener. Hoy no hay más talleres en mi barrio, no hay más talleres de nada, ni de ropa, pero si los podría decir algo es que mantengan sus talleres abiertos a los niños, porque ellos son los que van a continuar y con su labor. Gracias. Obrigado, Marcelo. Nós já temos um acadêmico aqui para as nossas defesas latino-americanas, hein? Salvador, por favor. Sí, la verdad que comparto plenamente con lo que decía Marcelo. Primero, en primera instancia, quería agradecerte por todo este proyecto. Lo hemos hablado ya de varios años, venimos arrastrando. Ayer hacíamos mención del año 98, que se firmó el primer acuerdo con Brasil y otros países latinoamericanos donde se formó Alarepa. Lamentablemente, bueno, no pudimos llevarlo adelante. Pero me parece que la única forma que tenemos es tratar de defender, como decía el señor, la capacitación. Lo único que podemos hacer por nuestros representados es darle capacitación, darle información y darle la posibilidad de que puedan sus talleres adaptarlo a las nuevas tecnologías. Así como el mecánico decía antes, tenía que saber tanto de electricidad, hoy tenemos que preparar a los mecánicos nuestros, preparar a los chicos, porque en algún momento aquellos que ya tenemos más de 60 años tenemos que entregar la posta. Y como decía Marcelo, lo único que podemos hacer para que esto continúe y no se pierda en el tiempo es seguir trabajando por el taller independiente. Por parte nuestra, de todos los muchachos argentinos que estamos aquí, agradecido a Sindirepa, a Automec, y bueno, lo único que proponemos es trabajar en forma conjunta para lograr los objetivos. Muchas gracias. Muito obrigado, Salvador. Obrigado pelo carinho há muitos anos já, pela amizade. Obrigado a toda a comitiva que teve a oportunidade de estar conosco. Nós estamos muito felizes de vocês estarem aqui. Nós vamos nos reunir ainda novamente em outro momento com todos do Sindirepa aqui também, que nós vamos fazer uma reunião conjunta, nós vamos articular isso, tenho certeza. Só que dessa vez nós vamos para lá, né? Nós vamos passear lá um pouco, né? Mas eu queria agradecer mais uma vez, nós vamos continuar junto, vamos desenvolver novas ações, vamos deixar todos a par desse assunto. Uma boa feira, uma boa estada no Brasil, pessoal. Tchau, até a próxima. Tchau.